Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre um texto que está sendo discutido atualmente nas redes sociais, que foi interpretado por um certo profeta, um certo líder cristão. E o texto é João, capítulo 13, o seu versículo 4. O texto diz: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Na interpretação que esse líder religioso faz, ele faz o que dizemos em hermenêutica ser uma interpretação literal. Ele toma o texto e entende como ele está escrito. Quando a interpretação literal não é aconselhável, o mais aconselhável é a interpretação tomando o senso comum, isso é, tentando entender o texto segundo os costumes da época. Isso mesmo. A forma comum de interpretar o texto nem sempre é a forma literal do texto, e é bom que você saiba desta diferença. Tomando um pouquinho disto, do uso comum das palavras nesse texto, a palavra como capa, por exemplo, nós vamos conseguir entender o modo de vestir da época. Este mesmo líder religioso afirmava que aqui Jesus tirou a sua roupa e ficou nu, despido, sem peça de roupa nenhuma. Enrolou uma toalha, não é? Ele dizia que se Jesus fez isso, ficou nu, enrolou toalha, então ele também podia fazer aquilo. E mais uma vez, essa interpretação literal não é a mais correta desse texto. Se nós estudarmos um pouquinho os costumes judeus, a forma como eles vestem, por exemplo, vamos perceber que Jesus não ficou nu. A roupa do judeu normalmente inclui uma túnica interior, que é uma roupa interior, não é? Uma túnica, que é a tal roupa, e às vezes até um pequeno colete, um colete comprido também. Os líderes religiosos chegam a utilizar também o kippah, que é uma espécie de chapéu, e também se utiliza o talit, que é aquele lenço que se coloca sobre a cabeça quando eles vão orar. Esta é a forma de vestir dos judeus. Imaginemos que Jesus esteja vestindo esta indumentária. Se ele tirar a capa, essa palavra capa pode ser utilizada para se referir mesmo o talit, por exemplo, o talit gadol, que é esse lenço como referi. Ainda que Jesus não utilizasse um talit naquele momento e tivesse a utilizar, por exemplo, uma capa, poderia ser para capa mesmo. E ainda que Jesus estivesse somente, Jesus é pobre e não teria tanto dinheiro para se vestir assim. Ainda que Jesus estivesse vestido como um judeu comum, ele estaria com a capa interior e também com uma capa exterior. E ele tiraria essa capa exterior para poder servir os seus discípulos. Eu acredito que a discussão aqui deveria estar em volta do costume da lavagem dos pés. Esse devia ser o tema, não é? Poderíamos nos perguntar se há alguma recomendação à igreja para obedecer este costume, ou o que seria esse costume, como funcionava. O costume da lavagem dos pés era observado antes da pessoa adentrar a casa de alguém. Quando você fosse visitar uma pessoa, a pessoa iria te oferecer um recipiente com água para poderes fazer a lavagem dos pés, provavelmente também das mãos. Uma espécie de demonstração de hospitalidade e de afeto do anfitrião. No nosso texto bíblico, a cerimônia da lavagem dos pés, ou cerimônia da purificação, não acontece antes da refeição ou antes deles entrarem à casa em que acontecia a ceia, já que o texto aqui fala da ceia. Aconteceu durante a ceia, aconteceu dentro da casa. E o mais adequado era que a pessoa mais humilde da casa, se não tivesse um escravo, a pessoa mais humilde da casa, o menor, não é? Ou se tivesse uma mulher, fosse a pessoa que fizesse esse trabalho. Mas no texto bíblico ninguém se ofereceu a ser o servo, ninguém se ofereceu a ser o menor. É a discussão que havia no meio deles, não é? Quem era o maior entre eles. E Jesus aqui dá uma grande lição de humildade aos seus discípulos, ao se rebaixar até a dimensão, até o tamanho de um servo e servir seus discípulos. Tirando a sua túnica externa, a sua segunda túnica provavelmente,
ou o colete que me referi, colocou uma toalha enrolada na cintura, provavelmente agachou-se, abaixou-se, sentou-se e lavou os pés dos discípulos e enxugou-os com a toalha. Há aqui uma tentativa de alguns teólogos em ligar essa cerimônia de purificação a uma purificação física e também a uma ligação ao batismo, porque o batismo também tem esta simbologia. Mas, como já disse, a maior lição que podemos tirar desse texto é mesmo a iniciativa e a intenção de Jesus demonstrar aos seus discípulos que o mais humilde seria o maior entre eles. E é esta a lição que nós podemos tirar desse texto. Eu espero que a teologia em Angola possa crescer bastante para podermos debater assuntos mais importantes do que se Jesus estava num ou se Jesus não estava num. Então este foi o vídeo de hoje, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like e é nós, teologia ao alcance de todos.